educação mesmo. Nos últimos anos, a gente vem notado também que algumas famílias têm optado pela educação homeschooling dos seus filhos, certo? Até mesmo após os ataques que teve, né? Infelizmente aconteceram nas escolas, esse número cresceu, assim, o número de buscas, né? Por esse termo, ou até mesmo de como funciona o homeschooling, cresceu bastante. Como você vê essas famílias que elas querem fazer o ensino dos seus filhos em casa? Seja por medo, tanto por medo de doutrinação ideológica, ou então por medo de segurança pública mesmo? Então, eu quero colocar, eu vou tratar junto com outro tema, que é polêmico também, que são as escolas Até cívico-militares. perguntaram aqui, eu ia até te perguntar, foi o, deixa eu só ver aqui, o Cássio Antônio, qual a sua posição quanto à escola Então, cívico-militar? se vocês me permitirem, eu vou abordar os dois que têm Sim. relação À vontade. um com o outro. Vocês conhecem alguma escola particular de alto nível cívico-militar? Vocês conhecem alguma no Brasil? Particular, não. Eu Também conheço não. escolas cívico-militares de alto nível, mas agora particular, não. Eu também não conheço, não. Porque não existe. Quem tem condições quer colocar os filhos numa escola de qualidade. Escola cívico-militar não resolve o problema. Já existem algumas no país. Uhum. Já tem estudos sobre isso. Zero de melhora no ensino, ao contrário. Algumas situações bizarras. Por exemplo, isso aí, depois eu posso citar a fonte, que tem estudos já acadêmicos sobre. Aluno fez questionamento lá num trabalho escolar, foi levado para a delegacia. Mandando cortar o cabelo, etc. Enfim. Então, para ter uma educação de qualidade, você tem que ter liberdade de pensamento. E é por isso que os ricos colocam os filhos, eles podem defender por conta de uma questão ideológica ou para ter voto. Eu vejo alguns vereadores aqui de Ribeirão defendendo, não, vamos ter a escola cívico-militar para resolver os problemas. Vê onde que ele coloca os filhos para estudar. Se coloca numa escola cívico-militar ou se coloca numa escola particular de alta qualidade que defende o pensamento crítico. Defende o pensamento crítico. Eu não estou dizendo que pensamento crítico significa pensamento de esquerda, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Defende o pensamento crítico. O livre pensamento. Pensar por conta própria. A capacidade de você ver algo e interpretar e se posicionar diante desse objeto de forma livre. Isso está na essência da educação. Então eu sou contra essas escolas cívico-militares. Por quê? Porque vai prejudicar os jovens que não têm condições de pagar escola particular, vai prejudicar de longo prazo para competir, eles vão ter menos oportunidades. Porque a educação, isso já tem estudos, é pior. Não que esteja boa, também do jeito que está no ensino público, não que seja boa. Mas isso não é uma solução. E a questão do estudo em casa, a socialização na escola é fundamental, na minha visão. Na família também, é a primeira socialização que a gente faz. Agora, na escola é outro passo que a gente dá rumo a viver em sociedade, aprender a viver em sociedade e aprender as habilidades necessárias para ter sucesso na vida em sociedade. Então, manter o ensino em casa, você vai prejudicar as crianças que vão, por uma questão dos pais, entendeu? Que vão sofrer esse tipo de ensino. Eu sou contra isso. Acho que nós temos que deixar nossas crianças na escola. Isso é uma instituição secular, testada, não perfeita, mas testada e que trouxe muitos avanços civilizacionais. O que nós temos que fazer é melhorar a escola. Tá. Você não acha que isso é uma visão um pouco generalista? Porque eu sei que existem métodos diversos de homeschooling ou educação domiciliar. Existem, por exemplo, grupos menores de algumas crianças, alguns pais que se reúnem e contratam um tutor, por exemplo. Assim como você disse lá, né? Que é um número menor de alunos para o professor. Né? Então, tem casos assim, tem casos que os próprios pais ensinam. Existem diferentes modalidades de educação domiciliar, né? Como chamam. Você não acha que generalizar um pouco, achar que a criança vai ficar só em casa com o pai, é aquele caso para todo mundo? Eu vou tocar num ponto que eu desenvolvi pouco. Tá. Principalmente para as crianças. Eu tenho filha pequena.
qual que é, principalmente na primeira idade, assim, qual que é um dos pontos fundamentais da criança ir na escola? Não é o conteúdo que ela aprende, digamos, de português, matemática, que no início nem aprende isso. É aprender a se socializar. Aprender valores comunitários, de respeito, de parceria e assim por diante. A brincar, a se divertir. Entendeu? A se diversificar. Mas você não acredita que também existem outros meios da criança conseguir isso? Se a criança fica só em casa, ela vai se socializar com os irmãos e com os pais. E com os funcionários, com o professor, quando tiver o tutor que você disse. Entendeu? Então, eu acredito muito que essa vivência na escola é a que traz, que enriquece a vida. Eu acredito, aliás, até para a vida adulta. Entendeu? Certo. A nossa riqueza são as relações que a gente tem. Uhum. Então, se a gente restringir e privatizar a vida, digamos, para deixar dentro de casa, empobrece a vida dessa pessoa. Uhum. Entendeu? Eu questiono um pouquinho sobre isso aí, porque assim, eu conheço muitas pessoas que fazem, né? E na média, as crianças são muito acima do nível das demais, né? Das que estão no ensino formal. E até mesmo na minha própria casa, né? A minha filha, ela está na escola, né? Na escola pública, né? Meus 2 filhos. Porém, a minha filha, ela já lê, já escreve, por quê? Porque a gente ensina ela em casa, no horário contrário ao horário da escola. Ah, não, mas aí o que você está dizendo é outra coisa. Então, mas você não demonstra que... Não. Aí se você tiver a escola e o ensinamento em casa, tem que ser assim. Isso é o melhor dos mundos. Então, mas no caso dela é parcial. Você não acha que fosse período integral, não seria ainda melhor? Não. A qualidade do ensino? Não, e por isso que você não está fazendo isso, entendeu? Não é. Aí sim, se a criança tiver a base familiar sólida e ir para a escola também, o aprendizado, é o melhor dos mundos, porque aí você aprender em casa, você tem ali coisas que a escola não pode dar. Entendeu? É discutível, viu? Coisa porque assim, se ela for alfabetizada aos 4 anos em casa, a escola poderia ensinar também, né? Mas a gente sabe que nessa idade, na escola, é só praticamente recreação, né? Infelizmente. E as crianças não sabem nem pegar no lápis direito, né? Idade de 4 para 5 anos. Aí depois, quando tá chegando a primeira série, começa a alfabetização. Pedagogia é um assunto complexo. Ah, sim, sem dúvida. E um assunto que tem muitos estudos. E conforme a evolução também das pessoas. Por exemplo, e aí eu vou falar de forma crítica. Na China, você tem criança de 3 anos de idade frequentando o curso de língua. A criança está com um nível de 12 horas de atividade por dia. Sim. Creio eu que isso não é bom. Creio eu que isso não é bom. Tudo que eu conheço, e eu estudei um pouco por curiosidade também, porque minha primeira formação foi em ciências sociais, é que você aprender a brincar tem uma função enorme pro resto da vida. No sentido de aprender a socializar. Aprender a se colocar no mundo de forma autônoma. Entendeu? E não ficar uma pessoa amedrontada. Sim, dentro de uma bolha, né? Vamos dizer assim. Amedrontada. Uma pessoa aberta a conhecer coisas. Entendeu? Então, o que eu conheço, e não quero me aprofundar mais, porque não sou especialista na área, mas assim, uma coisa eu tenho certeza, essa questão da socialização é fundamental. Fundamental. E deixar a criança em casa, você vai limitar. Como todos nós, até o adulto. Quando que a gente vai se desenvolvendo? Você foi militar. Você conviveu, portanto, em quartel. Sim. É um aprendizado e tanto, não é? Com certeza. E não é só pela... é pela dor também, não é? Mais ainda. Pois é. Então, eu acredito muito que essa diversificação que a gente tem, não na casa, mas na rua, isso é uma questão de fundo, eu acho, isso aqui enriquece a nossa vida. Certo. Acredito quem que... trabalho remoto, então, não pode. Trabalho remoto... Como é que é? O quê? Do home office aí, ó. Cuidado, hein? Não, trabalho remoto tem vantagens também. Sim, mas são coisas diferentes. Né? Mas só pra gente fechar essa questão, pra poder ler aqui os comentários. Eu concordo com o Glaucio essa questão também da generalização, por quê? Eu não acredito que o sistema de colégios militares seja ruim, né? Não que eu também acredito que ele seja 100% a solução dos problemas, porque, como você mesmo falou, o problema educacional do Brasil é muito complexo, né? Não vai ser uma iniciativa ou outra que vai resolver o problema.
Mas existe sim colégios militares muito bons e alunos muito bons, né? Eu estava até pesquisando aqui que eu tinha visto essa matéria recentemente e eu busquei aqui para me encontrar. Por exemplo, na Olimpíada que teve agora em junho, né? Só o sistema de colégios militares teve 407 medalhas, né? 62 medalhas de ouro, 169 medalhas de prata e 176 medalhas de bronze. Então, assim, pode não ser a solução dos problemas, mas ainda assim é uma solução eficaz. Mas sabe... Mas assim, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Por exemplo, tem um colégio militar que eu acompanhei de perto, que ele ficava bem ao lado do UFMG. Ali, você tem uma educação de alto nível. Não era uma educação proferida por militares, mas ele era um colégio militar. É diferente. Agora, escola cívico-militar é outra coisa. É você deixar lá, como está funcionando, por exemplo, no Paraná que tem mais, né? Você deixar policiais dentro da escola com papel de polícia. O que isso vai melhorar o ensino? São coisas diferentes. Colégio militar é uma coisa e escolas cívico-militares é outra. Existem diversos colégios militares de elite. De elite. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha lá grandes teóricos, até de esquerda, davam aula em colégio militar. Vou citar só um, Otto Maria Carpo, que foi um cara, assim, conhece... Ele não era brasileiro, austríaco, mas escritor de ponta, entendeu? Conhecedor e tal. Trabalhou em colégio militar, mas era civil, entendeu? São coisas distintas. E não era de esquerda também, me importa dizer, tá? Não só... Então, muito assim, longe disso. mas assim, são coisas distintas. Agora, escola cívico-militar, não existe um exemplo de bem-sucedido. Nessa Olimpíada que você disse, sabe onde que teve mais... onde os índices foram melhores? Foi no Nordeste. Os estudantes ganharam mais medalha. Uhum. Foi no Sudeste, não. Foi lá no Nordeste. Sabe que, assim, na verdade, eu percebo o seguinte. Essa questão de escolas cívico-militares, escolas militares, eu acho que o apelo da população não é nem tanto por ensino, viu? Eu acho que é mais pela questão da segurança. Porque igual a menina perguntou ali, né? Sobre agressão em escola. A gente vê tanto caso, assim, de professor apanhando, briga em escola, confusão, que o povo acha que tem que ter disciplina, entendeu? Rigidez. Tem que estabelecer de novo a hierarquia. O professor falou, a água parou. Porque hoje em dia, o professor não tem respeito nenhum na sala de aula, né? Seja escola municipal, estadual, a coisa tá feia. Né? Eu mesmo conheço uma pessoa, né? Que ela era professora eventual e levou um giz na cara de um aluno dentro da sala. Isso é inaceitável. E para alguns casos, a guarda municipal na escola é necessário. Agora, se você tornar a escola também mais viva, mais interessante, entendeu? Aquela rejeição, assim, a aversão que o estudante tem à escola, ela vai sendo minada, entendeu? Uhum. E a pessoa passa a gostar a gostar de ir à escola, ao invés de achar aquele lugar ali inútil para ela. Uhum. Chegou um comentário aqui da Marley Ferrari, vou mencionar porque eu achei interessante. Ela falou assim, há poucos dias, em Goiás, descobriram desvios de dinheiro nas escolas cívico-militares. É igual eu falei sobre generalização, gente. Se for ver, teve caso de roubo de merenda também em escola estadual, né? Então, assim, é complicado pegar casos assim, né? Tem que comentar realmente se a metodologia funciona, né? Igual a gente estava discutindo há pouco aqui, tá?